Nas profundezas de uma cidade esquecida pelo tempo, onde o nevoeiro paira sobre as calçadas como um véu de silêncio e as janelas das casas antigas parecem observar cada passo com olhos invisíveis, existe uma história sussurrada entre becos, contada apenas à meia luz, quando o vento parece carregar algo além do frio. A história de uma escola, aparentemente comum, que se transformou no epicentro de uma das lendas urbanas mais sombrias que já se ouviu falar. Ninguém sabia exatamente quando os rumores começaram. Alguns diziam que era apenas uma invenção para assustar os mais novos, outros juravam ter vivido parte do que foi contado. Mas o que diferencia uma simples lenda urbana de um verdadeiro pesadelo real? Quando o folclore encontra provas, quando os mitos se entrelaçam com registros policiais, quando os desaparecimentos deixam de ser coincidências e passam a ter padrões macabros, o que resta é um relato que atravessa gerações, marcado por dor, medo e silêncio. O tipo de história que te faz olhar duas vezes para um corredor vazio, que te faz pensar duas vezes antes de apagar as luzes. É sobre esse tipo de caso que vamos falar hoje. E talvez, ao final, você não consiga mais ver escolas da mesma maneira. Bem-vindo ao canal É Curioso, o seu espaço para mergulhar nas profundezas do insólito, do perturbador e do que nunca é dito em voz alta. Aqui, exploramos os bastidores das histórias mais arrepiantes do mundo, desde eventos sobrenaturais inexplicáveis até os crimes mais enigmáticos da história recente. Se você é apaixonado por mistérios, se sente um arrepio ao ouvir relatos não resolvidos e gosta de teorias que desafiam a lógica, este canal é o seu novo refúgio. E se esse é seu primeiro vídeo conosco, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma investigação. No episódio de hoje, vamos desvendar uma lenda urbana que deixou de ser apenas um sussurro entre jovens impressionáveis para se tornar um caso real, com documentos, mortes e perguntas que permanecem sem respostas. Prepare-se para ouvir a história da Escola Ravenhal, um colégio que, durante anos, foi cenário de comportamentos estranhos, eventos inexplicáveis e uma tragédia que marcou para sempre a cidade de Witebridge, nos Estados Unidos. A origem da lenda remonta aos anos 60, quando a Escola Ravenhal foi construída nos arredores de uma área arborizada. A localização era, à primeira vista, privilegiada, distante do centro, com bastante espaço e uma atmosfera tranquila. Porém, moradores antigos evitavam passar perto do terreno antes mesmo da construção. Muitos diziam que ali aconteciam rituais pagãos no século anterior e que o solo havia sido amaldiçoado por antigos colonos. Claro, esses relatos nunca foram confirmados. Mas o fato de a escola ter sido construída em um lugar envolto por rumores já deixava uma sombra pairando sobre sua existência desde o início. Os primeiros anos foram pacíficos, ao menos aparentemente. Professores vinham e iam, os alunos pareciam felizes, e nada de incomum era registrado. Contudo, era nos corredores vazios, nas noites de reunião ou nos porões raramente usados que as primeiras anomalias começaram a ser percebidas. Luzes que piscavam mesmo com a energia desligada. Vozes infantis sussurrando quando não havia ninguém no prédio. Objetos que mudavam de lugar sem explicação. Ainda assim, como sempre acontece nos primórdios de qualquer assombração, os relatos foram ignorados, desacreditados ou atribuídos à imaginação fértil de crianças e adolescentes. Foi apenas quando a primeira tragédia aconteceu, a morte inexplicável de uma aluna do segundo ano, encontrada no laboratório de ciências com sinais de pânico absoluto estampados no rosto, que a lenda começou a tomar forma. A polícia local não encontrou nenhum indício de violência. O laudo médico apontava um ataque cardíaco. Mas como uma menina saudável de 13 anos poderia ter um colapso cardíaco tão severo, em plena adolescência, sem nenhum histórico clínico? As perguntas começaram a surgir, e os boatos ganharam força. A escola tentou abafar o caso, mantendo as aulas normalmente e limitando as informações. Mas foi tarde demais. Os alunos começaram a comentar sobre o que tinham visto naquela semana, sombras que atravessavam a biblioteca, um espelho que refletia algo que não estava ali, e até relatos de colegas que diziam ter conversado com a menina horas depois da sua morte. A lenda urbana da Escola Ravenhal começava a se solidificar. Você já ouviu falar de uma escola assombrada em sua cidade? Já se perguntou até onde uma lenda pode se transformar em realidade? Deixe sua resposta nos comentários. Queremos saber se você já teve alguma experiência estranha em instituições de ensino. Afinal, histórias como essa nos fazem refletir. O que há por trás das paredes silenciosas de locais onde tantas emoções, traumas e vivências se acumulam diariamente? No próximo parágrafo,
Vamos mergulhar nos eventos que sucederam essa morte misteriosa e entender como a atmosfera da escola começou a se transformar gradualmente em um cenário de horror contínuo, onde a linha entre o sobrenatural e o verdadeiro crime se tornava cada vez mais tênue. A morte de Emily K., nome fictício utilizado pela imprensa para preservar a identidade da vítima, foi só o começo do que os moradores de Vitebridge passaram a chamar de a maldição de Ravenhall. Nos meses que se seguiram, o ambiente na escola passou a ser descrito como opressivo, quase sufocante. Alunos relatavam sentir dores de cabeça intensas ao entrar em certas salas, como o antigo auditório, fechado desde a fundação. Professores começavam a pedir transferência após poucos meses de trabalho, alegando cansaço extremo, insônia e até surtos de ansiedade inexplicáveis. Embora todos esses sintomas pudessem ser interpretados como coincidências ou mesmo efeitos do estresse, a frequência com que ocorriam dentro do mesmo espaço físico despertava a desconfiança dos mais atentos. Era como se o prédio em si estivesse vivo, se alimentando das energias de quem cruzava seus portões. O segundo evento trágico ocorreu em um outono particularmente chuvoso, 2 anos depois da morte de Emily. Um professor substituto, o Sr. Andrew Maurice, foi encontrado morto em sua sala de aula após o horário das aulas. A cena era perturbadora. O corpo estava sentado em sua cadeira, olhos abertos, como se ainda observasse os alunos imaginários à sua frente. Não havia sinais de violência, mas uma expressão de horror absoluto tomava conta de seu rosto, semelhante à encontrada em Emily. O laudo foi inconclusivo, novamente atribuindo a morte a uma possível parada cardíaca. No entanto, sua esposa relatou à polícia que, nas semanas anteriores, Andrew vinha comentando sobre ruídos estranhos que escutava ao preparar suas aulas à noite. Ele também dizia sentir uma presença atrás de si constantemente, mesmo quando a escola estava completamente vazia. Ainda mais perturbador foi o conteúdo de seu caderno de anotações, rabiscos incompreensíveis, símbolos estranhos e páginas arrancadas sem explicação. A tragédia reacendeu os boatos entre os alunos, que passaram a evitar a escola após o anoitecer. A direção tentou, mais uma vez, contornar a situação com medidas paliativas, reforçou a segurança, instalou câmeras de vigilância, contratou psicólogos escolares. Porém, essas ações apenas mascararam o problema. Os vídeos gravados pelas câmeras apresentavam falhas frequentes nas mesmas áreas onde os relatos sobrenaturais eram mais recorrentes. Às vezes, apareciam vultos passando ao fundo, vultos que não batiam com o número de pessoas registradas no prédio no momento da gravação. Houve até um caso em que uma gravação mostrava uma porta se abrindo e fechando repetidamente, sozinha, sem corrente de ar ou qualquer explicação lógica. Quando tentaram revisar a fita horas depois, a imagem havia sido corrompida. Coincidência? Ou algo, de fato, estava tentando apagar seus rastros? Enquanto os adultos tentavam racionalizar o que estava acontecendo, os alunos desenvolveram seus próprios códigos de sobrevivência. Evitavam certos corredores. Nunca iam ao banheiro do segundo andar sozinhos. Havia regras não ditas que, se quebradas, traziam consequências assustadoras. Um grupo de amigos resolveu investigar o mistério por conta própria. Armados com lanternas, celulares e coragem juvenil, invadiram a escola durante a madrugada. A ideia era registrar tudo o que vissem, provar de uma vez por todas que havia algo errado em Ravenhall. O que eles encontraram, no entanto, permanece envolto em mistério até hoje. O vídeo gravado naquela noite viralizou por um breve período nas redes sociais antes de ser removido por violações de conteúdo sensível. Nele, era possível ouvir sussurros, gritos abafados. Em certo momento, a câmera caía no chão, revelando por poucos segundos uma figura escura parada no fundo do corredor. Um dos jovens ficou dias sem falar, traumatizado. Outro nunca mais foi visto na cidade. A lenda, agora, ganhava contornos reais e perturbadores. Os pais começaram a retirar seus filhos da escola. A frequência caiu drasticamente. Professores passaram a pedir licença médica ou transferências em massa. A mídia local tentou cobrir os eventos, mas era como se uma força invisível bloqueasse a disseminação da informação. Matérias eram retiradas do ar. Repórteres desistiam das investigações misteriosamente. Um deles, inclusive, desapareceu após marcar uma entrevista com a antiga zeladora da escola, que prometia contar a verdadeira história por trás da maldição. Desde então, nem ele, nem a zeladora foram localizados. O caso foi encerrado como desaparecimento voluntário,
mas amigos próximos contestaram veementemente essa versão. Afinal, quem deixaria tudo para trás assim, do nada, sem sequer levar seus documentos? Enquanto tudo isso acontecia, a estrutura da escola começou a ruir. Não fisicamente, mas espiritualmente. As paredes pareciam absorver a tristeza, o medo, a paranoia. Cada nova geração de estudantes entrava ali sabendo que algo os aguardava, algo que talvez nunca fosse compreendido ou derrotado. Aos poucos, Ravenhal foi se tornando mais do que uma instituição de ensino. Era um organismo sombrio, que respirava silêncio e exalava desespero. Um lugar onde a lógica não se aplicava e onde o tempo parecia parar. Alguns diziam que o relógio do corredor principal havia parado exatamente no horário da morte de Emily, e que mesmo depois de trocado, sempre voltava ao mesmo horário. Outros afirmavam ter escutado vozes chamando seus nomes no escuro, mesmo quando estavam sozinhos. Você já esteve em um lugar que te causava arrepios sem motivo? Um ambiente em que o silêncio parecia gritar? Conte pra gente nos comentários. Queremos saber se você já sentiu aquela presença invisível que nos observa quando estamos vulneráveis. No próximo parágrafo, vamos explorar a história obscura por trás do terreno onde Ravenhal foi construída. Afinal, será que tudo começou com a escola? Ou ela foi apenas mais uma vítima de uma maldição muito mais antiga? Investigar as raízes do terreno onde a escola Ravenhal foi construída é como abrir uma porta para o passado mais sombrio de Vitebridge. Aparentemente, antes de ser um espaço educacional, aquele solo abrigava algo completamente diferente, algo muito mais antigo, enraizado nas lendas esquecidas da região. Documentos históricos e relatos de moradores mais velhos indicam que, no final do século XIX, havia uma pequena colônia agrícola onde hoje está o prédio da escola. Porém, os arquivos disponíveis sobre esse período são escassos, e curiosamente, muitos documentos foram queimados em um incêndio misterioso no cartório da cidade em 1932. Esse incêndio destruiu dezenas de registros civis, incluindo certidões de nascimento, óbitos e propriedades, entre elas, a escritura original do terreno onde está Ravenhal. Por que esse incêndio ocorreu? E por que os documentos referentes justamente àquela área foram os mais afetados? Moradores antigos, em especial os descendentes das primeiras famílias que se estabeleceram na região, contam histórias sinistras sobre um culto que teria se instalado ali, décadas antes da fundação da escola. Um grupo recluso, composto por indivíduos que se diziam guardadores da escuridão, realizava rituais às margens do antigo lago Torne, hoje aterrado e coberto pelo pátio da escola. Esses rituais, segundo os boatos, envolviam sacrifícios de animais, em ao menos uma ocasião, o desaparecimento inexplicável de uma criança local. A polícia da época teria conduzido investigações discretas, mas jamais revelou suas descobertas. Alguns acreditam que os integrantes do culto foram presos, outros, que desapareceram na floresta sem deixar rastros. O certo é que, após esse período, a região foi considerada amaldiçoada pelos habitantes vizinhos. O nome Torne passou a ser evitado, e muitas famílias se mudaram, temendo pelas suas vidas. Décadas depois, quando a cidade iniciou seu processo de expansão urbana, decidiu-se que aquele terreno, até então abandonado, seria ideal para a construção de uma escola de ensino médio. A justificativa era simples: estava próximo ao centro, oferecia amplo espaço e tinha um solo relativamente plano. Mas não se falava, na época, sobre o passado sombrio que rondava o lugar. Curiosamente, os operários responsáveis pela construção relataram uma série de acidentes durante a obra. Um deles caiu de um andaime e fraturou as duas pernas. Outro foi encontrado desacordado, afirmando ter visto rostos na terra. Mais tarde, esses depoimentos foram considerados alucinações provocadas por exaustão, e a construção seguiu adiante. Mas a dúvida permanece: seria possível que as energias negativas acumuladas por anos naquela área tenham se impregnado nos alicerces da escola? As histórias não pararam por aí. Quando o prédio ficou pronto, uma professora de história, Sra. Margaret Fields, decidiu conduzir uma pesquisa sobre a origem do terreno para um projeto de ciências sociais com seus alunos. Ela coletou depoimentos, imagens antigas e documentos esquecidos na biblioteca da cidade. O que descobriu nunca foi oficialmente divulgado, mas há relatos de que Margaret ficou profundamente abalada após a pesquisa. Alguns alunos relataram que, nas semanas seguintes, ela começou a apresentar comportamentos estranhos, escrevia palavras desconexas no quadro, chorava sozinha na sala dos professores. Em uma ocasião,
Saiu correndo do prédio após afirmar ter ouvido uma voz sussurrar seu nome várias vezes. Pouco tempo depois, Margaret foi afastada por motivos psiquiátricos. Desde então, nenhum outro professor ousou explorar o passado de Ravenhall. Será que existe uma razão para tantos silêncios, tantos afastamentos repentinos e tantas verdades enterradas sob concreto? Será que há uma linha tênue entre ceticismo e negação quando se trata de lugares com histórias tão pesadas? Muitas vezes, os vestígios do passado não desaparecem, eles apenas assumem novas formas, esperando o momento certo para se manifestar novamente. E em Ravenhall, parece que esse momento é constante. A cada novo ano letivo, a cada nova geração de estudantes, surgem novos relatos, novas perdas e novas camadas dessa maldição que parece não ter fim. No entanto, há uma figura que insiste em trazer à luz o que tantos tentam esquecer. O nome dela é Claire Davenport, uma jornalista investigativa que cresceu em Vitebridge e que, desde jovem, se incomodava com as histórias sobre a escola. Claire era apenas uma adolescente quando a primeira tragédia aconteceu, mas isso marcou sua vida para sempre. Ao tornar-se adulta, ela voltou à cidade com a intenção de desvendar os segredos enterrados sob o pátio de Ravenhall. Sua pesquisa independente começou com entrevistas aos moradores mais antigos e rapidamente se transformou em uma obsessão. Ela acreditava que todas as mortes, surtos e desaparecimentos estavam ligados ao passado pagão do terreno, e que havia evidências suficientes para provar isso. Mas, ao se aproximar da verdade, Claire também começou a ser perseguida por algo invisível, algo que ela descrevia em seus diários como a presença na névoa. Você já teve a sensação de que alguém estava te observando mesmo estando completamente sozinho? Já sentiu que quanto mais você investiga, mais a verdade parece querer se esconder? Claire sentiu isso todos os dias, até desaparecer misteriosamente em 1997, pouco depois de revelar que tinha encontrado um mapa antigo indicando uma cripta subterrânea sob o ginásio da escola. Seu carro foi encontrado abandonado na estrada, os documentos estavam dentro, mas dela nunca mais se teve notícia. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário, mas os amigos mais próximos insistem até hoje que Claire jamais abandonaria sua busca. E você? O que acha? Pode alguém simplesmente desaparecer sem deixar nenhum vestígio? Ou há lugares que se alimentam daqueles que ousam questioná-los? Os relatos de ex-alunos da escola Ravenhall compõem um verdadeiro mosaico de experiências perturbadoras, assombrosas e, por vezes, traumáticas. Muitos deles passaram anos sem conseguir falar sobre o que viveram entre aquelas paredes. Outros, quando finalmente reuniram coragem, relataram memórias que parecem saídas de um pesadelo coletivo. E, surpreendentemente, há padrões entre os depoimentos, padrões que sugerem que não se tratam apenas de delírios isolados. Ao cruzar os testemunhos, percebe-se que determinados pontos da escola são frequentemente mencionados: o antigo laboratório de ciências no segundo andar, a escadaria de acesso ao porão, e principalmente, o banheiro feminino do bloco C, onde, segundo inúmeras histórias, algo muito errado aconteceu. Um dos relatos mais chocantes veio de Lydia Moore, ex-aluna da turma de 1986. Hoje com 52 anos, ela afirmou em entrevista recente a um podcast de True Crime que, durante seus anos em Ravenhall, presenciou uma série de eventos inexplicáveis envolvendo sua colega de classe, Amanda Kell. Amanda era uma garota reservada, com histórico de depressão e frequentemente vítima de bullying. Certo dia, após um ataque verbal particularmente cruel vindo de um grupo de alunos populares, Amanda trancou-se no banheiro do bloco C. Foram horas sem resposta, até que a coordenadora da escola forçou a porta. Amanda estava em pé, imóvel diante do espelho, com os olhos completamente dilatados, murmurando frases em uma língua desconhecida. Ela não reagia aos chamados e parecia em transe. Foi levada ao hospital, e após uma breve internação psiquiátrica, transferida para outra instituição de ensino. Anos depois, Amanda cometeu suicídio, um evento que, segundo Lydia, jamais foi desconectado daquilo que aconteceu naquele banheiro. E o mais inquietante, outras garotas relataram sensações idênticas naquele mesmo local, ao longo dos anos seguintes. Outro ex-aluno, Thomas Garrett, que frequentou Ravenhall no início dos anos 90, descreveu uma experiência que ainda hoje o assombra. Durante uma atividade de limpeza promovida pela escola, ele e mais 2 colegas foram designados para organizar o almoxarifado do porão, uma área raramente acessada por estudantes. Ao removerem uma estante antiga, descobriram uma pequena porta de madeira,
camuflada pela parede de cimento. A porta estava trancada com correntes enferrujadas, mas havia um buraco por onde conseguiram espiar. Thomas garante que viu uma escada em espiral descendo na escuridão, uma escada que, de acordo com a planta arquitetônica oficial, jamais existiu. Ao relatarem o achado à vice-diretora, foram instruídos a não mencionar nada a ninguém. No dia seguinte, quando voltaram ao local com o funcionário, a estante já havia sido recolocada no lugar e a porta simplesmente desaparecera, como se nunca tivesse estado ali. Thomas abandonou a escola 2 meses depois, alegando motivos pessoais. Mas em suas palavras, foi o sentimento constante de estar sendo observado por algo que não queria ser encontrado que o levou embora. Esses testemunhos não estão sozinhos. Em fóruns na internet, redes sociais e grupos de discussão, diversos ex-alunos de Ravenhall compartilham histórias semelhantes, vozes sussurrando seus nomes nos corredores vazios, sombras que se movem contra a direção da luz, e até mesmo aparições fugazes de uma figura feminina vestida de preto, vista sempre próxima à biblioteca antiga. A figura, segundo os relatos, caminha lentamente com a cabeça baixa e desaparece ao virar uma esquina, sempre deixando um cheiro intenso de rosas murchas no ar. Alguns tentaram seguir a aparição, mas ela invariavelmente desaparece diante dos olhos, como fumaça. Um desses casos ocorreu em 2004, com o aluno Jonathan Hyde, que registrou em seu diário escolar: "Hoje a vi de novo. Ela estava no corredor norte, ao lado da sala dos arquivos. Quando tentei alcançá-la, senti uma tontura imensa e desmaiei. Ninguém acreditou em mim. Mas eu sei que ela estava lá." Jonathan desapareceu 1 ano depois. Seu corpo nunca foi encontrado. O que você faria se estivesse em uma escola onde tantos desapareceram? Você teria coragem de explorar por conta própria esses corredores amaldiçoados? Ou fecharia os olhos, fingindo que tudo não passa de imaginação fértil? A linha entre realidade e ilusão torna-se cada vez mais tênue em Ravenhall, principalmente quando há tantas coincidências entre relatos de diferentes épocas. Pessoas que jamais se conheceram descreveram os mesmos lugares, os mesmos cheiros, as mesmas vozes. O que isso significa? Um outro elemento importante e que aparece constantemente é o relógio do corredor principal. Antigo, de ponteiros dourados, foi uma das únicas peças mantidas desde a inauguração da escola. Segundo registros, ele foi doado por um dos primeiros diretores, Sr. Douglas Wren, em 1935. O curioso é que esse relógio frequentemente para exatamente às 13h15 da manhã, mesmo que esteja programado para funcionar apenas durante o horário escolar. Um funcionário da manutenção, Paul Hanley, foi encarregado diversas vezes de consertá-lo. Em uma entrevista confidencial, Paul afirmou que algo interfere nos mecanismos internos. Ele já tentou substituir todas as peças, até a engrenagem principal, mas o problema persiste. Em um dos incidentes, após desmontar o relógio pela 5ª vez, encontrou uma pequena folha de papel dobrada dentro do compartimento das engrenagens. Nela, havia apenas uma frase escrita à mão: "Ela voltará quando todos esquecerem." Paul pediu transferência dias depois. Desde então, ninguém mais tentou mexer no relógio. O que há de tão especial nesse objeto? Seria ele um marco simbólico de algo que aconteceu às 13h15 da manhã, em algum momento do passado? Seria essa a hora em que algo foi invocado, selado ou libertado? Entre as diversas teorias criadas por curiosos e investigadores amadores, há quem acredite que o relógio funciona como um portal, ou como marcador de uma hora espiritual, um momento de enfraquecimento das barreiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Esse tipo de teoria, embora pareça absurda à primeira vista, ganha força diante do número crescente de eventos inexplicáveis associados a esse horário dentro da escola. Como você reagiria se estivesse em um lugar que parece existir em um limiar entre mundos? Se as regras que conhecemos não se aplicassem mais ali dentro? As vítimas que sobreviveram carregam traumas profundos, e algumas jamais conseguiram manter uma vida normal depois de sair da escola. E isso nos leva a refletir: quantas dessas histórias ainda estão silenciadas? Quantos alunos, professores e funcionários carregam lembranças que escolheram reprimir, simplesmente porque o peso da verdade é insuportável? No próximo parágrafo, vamos explorar o capítulo mais trágico da história da escola Ravenhall, o evento conhecido como a Última Aula, que selou o destino da instituição e mergulhou a cidade de Vitebridge em um luto sem fim. O que aconteceu naquela manhã ainda hoje divide opiniões entre céticos e crentes, mas todos concordam em uma coisa: nada foi normal naquele dia.
O evento conhecido como a última aula marcou para sempre o nome da escola Ravenhal na memória coletiva da cidade de Vitebridge. Até mesmo aqueles que nunca pisaram nos corredores da instituição sentem um arrepio ao ouvir esse termo. Para os sobreviventes, ele carrega um peso quase insuportável. A última aula ocorreu em uma manhã fria e nebulosa de novembro de 2007, e foi o dia em que a escola perdeu completamente o controle sobre o que estava por vir. Para muitos, aquele foi o momento em que a lenda urbana deixou de ser apenas um conjunto de boatos assustadores e assumiu o posto de tragédia real. Tudo começou como um dia comum, com os alunos entrando pelos portões da frente e os professores organizando as aulas. Mas havia uma estranha quietude no ar, algo que até mesmo os mais céticos notaram. Como se a própria escola estivesse prendendo a respiração. Na noite anterior, funcionários da limpeza relataram falhas elétricas em todo o prédio, lâmpadas que piscavam sem parar e um som repetitivo vindo do sistema de ventilação, uma espécie de lamento, grave e contínuo, que ecoava de forma inquietante pelos corredores desertos. As câmeras de segurança, todas desligadas ao mesmo tempo às 3h15, o horário do relógio amaldiçoado, foram reativadas somente às 6h, mas não mostraram absolutamente nada de anormal, apenas os corredores vazios. Ainda assim, os relatos dos vigilantes noturnos coincidem. Eles ouviram passos no telhado, sussurros nas salas trancadas e sentiram mudanças bruscas na temperatura ambiente, como se o frio brotasse do chão e enrijecesse os ossos. Um deles, Matthew Langston, pediu demissão no dia seguinte, alegando que algo passou por mim, algo que não posso explicar. Na manhã do dia 13, a rotina parecia se instaurar. A aula de história estava prestes a começar na sala 304, quando a professora Elizabeth Vance se deparou com uma mensagem escrita em giz no quadro negro. Hoje ela volta. Pensando ser uma brincadeira de mau gosto, apagou a frase e continuou a preparar a aula. Mas instantes depois, os alunos começaram a entrar na sala em completo silêncio, sem dizer uma palavra. Testemunhas disseram que muitos deles tinham o olhar vidrado, como se estivessem hipnotizados ou em transe. Elizabeth, preocupada, tentou chamar a atenção da turma, mas ninguém respondia. Um aluno, em particular, Nicholas Crane, de 17 anos, estava tremendo. Com os olhos marejados, ele sussurrou repetidamente: ela está aqui, até começar a gritar de forma desesperada. A professora, sem saber o que fazer, pediu ajuda no corredor, mas quando retornou com outro docente, a sala estava completamente vazia. Nenhum aluno, nem Nicholas. A lousa, por sua vez, trazia novamente a mesma frase, escrita em uma caligrafia irregular e trêmula: hoje ela volta. A partir daí, os acontecimentos se desenrolaram com rapidez e violência. Em menos de 30 minutos, 4 salas foram evacuadas por conta de gritos inexplicáveis vindos dos dutos de ventilação. Portas começaram a bater sozinhas com força descomunal, trancando alunos e professores dentro de suas salas. O alarme de incêndio disparou por volta das 10h04, mesmo sem qualquer sinal de fumaça. O caos se instaurou. Muitos alunos correram para fora do prédio, mas dezenas ficaram presos, espalhados em diferentes setores da escola. Um grupo de 5 estudantes que estava na biblioteca relatou que as janelas e portas de emergência simplesmente desapareceram. Onde antes havia saídas claras, agora havia apenas paredes de tijolos. Uma das alunas, Megan Holtz, escreveu com o próprio sangue em um dos livros da biblioteca: ela nos trancou aqui. Essas palavras foram encontradas dias depois, mas Megan, infelizmente, nunca foi localizada. Seu corpo foi dado como desaparecido, assim como o de outros 9 estudantes e 2 professores. O departamento de polícia de Vitebridge chegou às 10h37. Ao entrarem na escola, os oficiais enfrentaram um cenário desolador: corredores escurecidos, marcas de mãos nas paredes, e o mais perturbador, o som de uma cantiga infantil ecoando pelos alto-falantes da escola, mesmo com o sistema de som desligado. A música parecia vir de toda parte, e ao mesmo tempo, de lugar nenhum. A gravação nunca foi identificada. Os policiais vasculharam o prédio por horas, encontrando alguns alunos em estado de choque, escondidos dentro de armários, atrás de cortinas, e até mesmo sob o assoalho de madeira. Muitos deles apresentavam arranhões profundos, queimaduras leves e sinais de desidratação, mesmo tendo passado apenas poucas horas ali dentro. O estado psicológico de cada um era alarmante. Alguns não falavam mais. Outros riam sem parar.
E havia aqueles que gritavam sempre que alguém pronunciava o nome Amanda. As investigações formais começaram imediatamente. A escola foi fechada por tempo indeterminado e isolada pelas autoridades. No entanto, a comoção da população aumentava a cada dia, principalmente com o surgimento de novos boatos. Algumas pessoas afirmavam que viram vultos saindo pela chaminé da escola. Outras juram ter escutado gritos durante a madrugada, mesmo dias após o local ter sido interditado. Uma equipe de especialistas em fenômenos paranormais foi chamada por um canal de TV para investigar o local, um gesto criticado por muitos como sensacionalismo barato, mas que gerou imagens inquietantes. Durante uma das transmissões ao vivo, uma das câmeras captou, por poucos segundos, uma figura parada no corredor principal. A imagem foi analisada por peritos, até hoje, permanece sem explicação. Era uma figura feminina, com cabelos longos e escuros, usando um uniforme antigo, semelhante aos utilizados pelas alunas nos anos 40. Estava imóvel, olhando diretamente para a câmera, e desapareceu quando um dos investigadores se aproximou. Será coincidência o fato de tantos eventos culminarem no mesmo local, envolvendo os mesmos símbolos e até os mesmos nomes? Como explicar que tantas pessoas, de diferentes gerações, compartilhem experiências semelhantes? Seria possível que a própria escola tenha absorvido a dor, o sofrimento e a negatividade de décadas, e de alguma forma, transformado isso em uma entidade? Ou será que estamos lidando com algo ainda mais antigo, algo que antecede a própria fundação de Ravenhal? As autoridades locais, pressionadas pela opinião pública e pelo medo crescente da população, decidiram pela demolição da escola no início de 2008. Mas antes que as máquinas pudessem sequer entrar no terreno, outro evento inexplicável ocorreu. Todos os arquivos oficiais da instituição, registros de matrícula, boletins, contratos, históricos de funcionários, simplesmente desapareceram. Foram arquivados eletronicamente em servidores municipais, mas sumiram sem deixar rastros. Os backups também estavam vazios, como se a escola, de alguma forma, tivesse apagado sua própria história. Isso alimentou ainda mais o mito, criando a ideia de que Ravenhal jamais será esquecida, não porque permanece em documentos, mas porque permanece nos pesadelos de quem a conheceu. As teorias sobre a maldição que assombra a antiga escola Ravenhal são tão numerosas quanto assustadoras. Algumas partem de bases históricas, outras mergulham em interpretações esotéricas, enquanto há aquelas que se apoiam puramente no testemunho dos que sobreviveram aos acontecimentos. Independentemente da origem, todas compartilham um elemento em comum: a sensação de que há algo no local onde a escola foi construída que transcende o entendimento humano. E talvez esse seja o aspecto mais inquietante de toda essa história, o fato de que, mesmo com todos os avanços tecnológicos e científicos, ainda existam lugares onde a lógica simplesmente falha. Para compreendermos as raízes dessa escuridão, é preciso voltar ao passado, muito antes do prédio da escola existir. O terreno onde a escola foi erguida, segundo registros coloniais, pertenceu a uma família chamada Holovay, que viveu na região entre os anos 1830 e 1890. Há poucos documentos sobre os Holovay, mas o que se sabe é que sua propriedade abrangia um extenso bosque, utilizado tanto para a agricultura quanto para reuniões religiosas não convencionais. De acordo com pesquisadores locais, a família era conhecida por rituais estranhos e práticas espirituais que mesclavam cristianismo, ocultismo e elementos pagãos. Uma combinação perigosa que, segundo registros, levou a múltiplas denúncias feitas por vizinhos, os quais relataram ouvir gritos à noite, ver figuras mascaradas ao redor de fogueiras e notar uma quantidade incomum de enterros realizados nas terras da família, enterros que, curiosamente, nunca foram devidamente documentados pelas autoridades da época. Quando os Holovay desapareceram misteriosamente em 1891, as terras ficaram abandonadas por quase 30 anos. Nesse período, surgiram os primeiros relatos de aparições, vultos observados da floresta, sons de crianças rindo onde não havia ninguém e animais encontrados mortos em condições perturbadoras. O terreno foi considerado amaldiçoado por muitos dos moradores da vila vizinha, a qual viria a se tornar posteriormente a cidade de Vitebridge. Curiosamente, quando a prefeitura da cidade decidiu construir uma escola pública naquele mesmo local, nos anos 1940, ninguém mencionou esses eventos antigos. Os documentos foram arquivados e as histórias consideradas apenas folclore. No entanto,
Há quem acredite que esse apagamento foi proposital, uma tentativa de abafar a fama maldita do lugar e garantir que o projeto da escola fosse adiante. Uma teoria muito popular entre os entusiastas do ocultismo afirma que a construção da escola foi feita sobre um nó espiritual, um tipo de cruzamento entre linhas de energia negativa que se acumulam em pontos específicos da Terra. Esses nós, segundo algumas tradições esotéricas, servem como portais naturais para outras dimensões. Ao edificar a escola diretamente sobre esse ponto, os engenheiros, sem saber, teriam selado o destino do prédio e de todos que passariam por ele. Outros acreditam que a maldição foi alimentada, e não apenas encontrada. Para eles, a escola se tornou um imã para emoções negativas ao longo dos anos: bullying, violência, traumas não tratados, depressão, suicídio, tudo isso se acumulando como uma energia escura que eventualmente ganhou forma. Há psicólogos que argumentam que espaços como escolas podem de fato carregar resquícios emocionais, especialmente se esses ambientes testemunharem eventos traumáticos repetidamente. Mas seria isso o suficiente para justificar desaparecimentos, alucinações coletivas, objetos se movendo sozinhos e câmeras que captam figuras fantasmagóricas? Ou estamos falando de algo além do psicológico? Um fenômeno que se alimenta da dor e da presença humana, crescendo com cada novo sofrimento, até finalmente se manifestar. Uma teoria ainda mais macabra sugere que uma entidade específica habita o local, uma presença feminina que teria origem nas práticas da família Olovai. Alguns relatos mencionam uma figura chamada Liria, uma das últimas moradoras do terreno antes da construção da escola. Acredita-se que Liria era uma espécie de médium ou bruxa, capaz de se comunicar com o outro lado, e que teria selado um pacto com uma força não identificada para garantir sua permanência espiritual após a morte. Relatos da época descrevem uma mulher de olhos intensos e pele pálida, vista vagando pela floresta à noite, carregando velas e murmurando cânticos. O desaparecimento repentino da família Olovai, incluindo Liria, é frequentemente associado a esse pacto, uma entrega final de corpos em troca de poder eterno. Ainda hoje, há quem diga que a entidade que assombra a escola carrega as mesmas feições descritas por testemunhas do século XIX. E se for verdade, isso significa que a maldição é, na verdade, a extensão da própria existência de Liria, uma sobrevivência pós-morte nutrida pelo medo dos vivos. O mais interessante, e também o mais inquietante, é que todas essas teorias encontram, de alguma forma, respaldo em evidências materiais e testemunhais. As árvores ao redor da antiga Ravenhal crescem em padrões anormais, em espiral. O solo sob o prédio é mais ácido do que o das redondezas. E aparelhos eletrônicos frequentemente falham dentro do perímetro da antiga fundação da escola. Há registros de drones que caíram inexplicavelmente ao tentar filmar o local, e de bússolas que giram sem parar quando aproximadas da estrutura. Cientistas foram chamados para explicar esses fenômenos, mas até hoje nenhuma justificativa plenamente satisfatória foi apresentada. Seria mesmo coincidência? Ou seria o terreno da escola uma espécie de prisão espiritual? Um cemitério de energia acumulada? Uma jaula construída sem saber para conter algo que não deveria ter sido acordado? E é nesse ponto da história que entramos em território ainda mais obscuro, o das experiências ocultas registradas por investigadores independentes, caçadores de fantasmas e especialistas em fenômenos paranormais. Muitos desses profissionais relatam que a energia da escola não é apenas ativa, mas também inteligente. Eles dizem que a entidade presente ali se comunica, que responde a estímulos, que altera o ambiente dependendo de quem entra, e que possui uma consciência própria. Um dos mais famosos relatos é o de Elisa Wren, investigadora psíquica que visitou o local em 2012 e descreveu a presença como uma criança furiosa vestida de mulher, uma entidade que oscila entre o lamento e o ataque, entre o desejo de ser lembrada e o prazer de assustar. Seria essa entidade o reflexo de todas as almas perdidas que ali sucumbiram? Ou uma força única, com origem própria, alimentada pelo sofrimento coletivo? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão desafiar a sua coragem. Este foi mais um mergulho profundo nos mistérios do mundo aqui no É Curioso. Até a próxima, se você tiver coragem.